Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 3, vou estar lendo para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Eu vou repetir: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos agora diante de uma carta que é escrita pelo apóstolo Paulo, e são as últimas palavras, na verdade, desse apóstolo. Nós estamos agora diante dos últimos escritos do apóstolo Paulo. É uma carta de quem está sentenciado à morte, ou na verdade de quem já foi sentenciado à morte. O intuito de Paulo aqui é direcionar para o seu jovem e amado filho na fé, Timóteo, alguns conselhos que ele foi adquirindo durante a sua caminhada e a experiência de vida. É bem verdade que Paulo escreve essa carta depois de ter sido, um pouco depois de ter sido liberado de uma prisão romana, um pouco depois de Atos ter sido escrito. No ano de 64, depois de Cristo, as perseguições de Nero aumentam. É no meio dessa perseguição que Paulo ele vai ser preso novamente. Só que o que difere aqui da segunda prisão de Paulo para a primeira é que na primeira prisão que Paulo sofreu, ele esperava ser solto. Já nessa segunda prisão de Paulo, que é exatamente quando ele está escrevendo essa carta, ele já é um homem sentenciado à morte. E eu fico imaginando o que se passa na cabeça de um homem que já está sentenciado à morte. Qual é as preocupações que esse homem tem em sua mente? O que permeia, o que perpassa em seu coração? O que ele está pensando, o que ele está imaginando? Quais são as aflições do seu coração? O que ele está pensando na sua mente? Eu começo a imaginar, eu começo a ler, é praticamente impossível, ao menos para mim, sei que para alguns amigos na caminhada é difícil dessa carta não trazer lágrimas aos seus olhos. Porque de fato nós estamos agora mediante as últimas palavras de um apóstolo que tanto se doou por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, tanto padeceu as aflições ao Evangelho, por amor a Cristo. Paulo, nessa prisão, um dos relatos dele é que ele sente frio. Porque se você ver no capítulo 4, no verso 13, dessa última carta que Paulo escreve em vida, um dos pedidos desse apóstolo é: traga minha capa, que eu deixei na cidade de Troas. Traga-me também alguns livros. Vem depressa, Timóteo, se apressa-te, porque o tempo já é chegado. Já não temos mais tempo. O tempo está se findando. E nessa prisão romana, nós não estamos falando da primeira prisão de Paulo, que ele estava preso em uma casa talvez alugada, podendo receber visita de alguns amigos. Não. Nós estamos falando de uma prisão confinada. Nós estamos falando de uma prisão romana, preso nas algemas, nas argolas, sofrendo a privação do sol, uma prisão úmida. Talvez Paulo está adoecendo naquele lugar. E o que passa na mente de um homem desse? O que passa no coração de um homem desse? Quais são as preocupações que passam no coração desse homem? Como eu disse antes, Paulo esperava ser solto, mas agora ele espera a morte. Tanto é que no capítulo 4, verso 6, ele faz menção que agora ele está para ser oferecido como um vinho derramado, como uma oferta de libação. Eu quero que você entenda que nesse cenário Paulo escreve a sua última carta. É dentro dessa prisão que Paulo vai escrever a sua última carta. A primeira prisão talvez Paulo sofreu por algumas perseguições dos seus compatriotas na fé, pelos próprios judeus.
talvez por inveja. Só que essa segunda prisão é uma acusação que não vem dos judeus. Agora é totalmente diferente, porque agora essa perseguição que ele vai sofrer, essa prisão que ele vai padecer na sua carne, essa privação que ele vai passar, está vendo agora do alto poder de Roma, do alto escalão de Roma. Paulo está sendo acusado por incendiar o maior império daquela época, que era o Império de Roma. É uma acusação tão séria, que Paulo vai ser aprisionado. É uma acusação tão séria, que ninguém queria ficar ou ter seu nome atrelado ao nome de Paulo. Nós vamos ver aqui que Paulo sofreu alguns abandonos, porque é natural durante a caminhada. Todos aqueles que querem se doar para o Evangelho, todos aqueles que querem sofrer as aflições do Evangelho, é natural que durante a caminhada você sofra alguns abandonos. É natural que algumas amizades vão te deixando. É natural que às vezes nem o seu pai ou a sua mãe, dependendo do seu contexto familiar, vai te entender. Eu quero te dizer nessa noite que é natural. Aqueles que querem sofrer as aflições do Evangelho, é natural. O intuito de Paulo aqui, quando eu começo a ler essa carta inteira, que de modo algum é mascarar o Evangelho para o seu jovem filho amado na fé, Timóteo. A carta originou-se devido à preocupação que Paulo tinha em seu coração. E eu fico imaginando que preocupação seria essa de um homem que está preso, de um homem que está privado de sua liberdade. Talvez Paulo poderia estar se preocupando com ele. Afinal, ele já foi sentenciado à morte. Quando você começa a analisar toda a escrita dessa carta, você já vê que é um homem que está escrevendo que a sua sentença já foi dada. Não tem mais para onde ir. Eu sou um homem sentenciado à morte. Obviamente, Paulo não vai ser crucificado devido à sua cidadania romana. Só que a morte que Paulo vai sofrer é a morte da degolação. Ele vai ser decapitado. Ele vai ter a sua cabeça arrancada fora, simplesmente pelo simples fato de não negar a Cristo. Pelo simples fato de defender o Evangelho, que é a nossa função como igreja, que é a nossa função como membros do corpo de Cristo. Você não foi chamado apenas para adorar. Nós não fomos chamados apenas para adorar. Adorar é muito bom, adorar é glorioso, é muito bom. Glória a Deus que nós estamos reunidos num ambiente como esse de adoração. Só que lá fora nós fomos chamados para defender o Evangelho. E talvez durante essa defesa do Evangelho você sofrerá algumas aflições. Eu quero te dizer nessa noite que talvez durante essas defesas do Evangelho você sofrerá alguns abandonos, mas é natural. Continue pregando a palavra, continue defendendo o Evangelho, continue disseminando a boa semente, porque foi para isso que nós fomos chamados. Existe uma grande comissão que todos conhecem, que é direcionada para os discípulos, e hoje se estende a toda a igreja. Marcos 16,15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eu quero te dizer que o ajuntamento é necessário, é muito bom. Exatamente num local como esse, num ambiente como esse, que nós nos fortificamos na fé. É justamente num ambiente como esse, num cenário como esse, que nós esvaziamos e nos enchemos e tornamos a esvaziar novamente na presença do Senhor. Só que as criaturas, por muitas das vezes, estão lá fora. São aquelas que não receberam ainda, ou ao menos não deram uma resposta positiva à mensagem de Cristo. Porque quando elas derem uma resposta positiva à mensagem de Cristo, João diz que elas receberão o Espírito de adoção. Assim como um dia eu, assim como um dia você, assim como um dia todos nós recebemos esse Espírito de adoção. E hoje podemos clamar, Pai. Podemos chamar Ele de Pai, de Paizinho. Nós temos a intimidade com o Eterno. Eu quero te dizer nessa noite que o véu se rasgou do alto a baixo, te deu livre acesso ao Pai. Você não precisa que o pregador comece a pular, rodar, sapatear para poder adorá-lo. Você não precisa que alguém ao seu lado, alguém à sua direita ou esquerda, precise adorar primeiro. Você pode começar, porque essa adoração começa por você. Está num ambiente de liberdade, você pode adorar.
Timóteo a ser fiel, a face às dificuldades, a face aos abandonos. Essa carta ela não apenas revela o intelecto de Paulo, e para mim aqui isso aqui é muito lindo, é maravilhoso, porque quando eu leio essa carta, a última carta que Paulo vai escrever, não apenas contém o seu intelecto, mas contém o seu coração. Não, aqui não é só a mente de Paulo falando, aqui é o seu coração também. Essa carta não apenas contém a mente do apóstolo, mas contém o seu coração, contém as emoções inseridas dentro dela. O coração do apóstolo Paulo está falando. Eu quero te dizer que são palavras de um homem sentenciado à morte, de um homem que já participou e já teve o seu veredito, de um homem que já foi mediante a todos, e todos o acusaram, e você vai ver, e fica bem claro no capítulo 4 dessa mesma carta que nós lemos. Todos me abandonaram, eu fiquei sozinho, só Lucas ficou comigo. Eu estou sozinho, Timóteo, apressa-te para vir e ver. Vai, Troade, pega a minha capa. Estou com frio, Timóteo. Traga meus livros. Eu preciso escrever mais. Eu preciso alimentar alguns irmãos que estão em determinados lugares. Eu preciso alimentá-los. Não, você não entendeu ainda. Paulo não está preocupado com ele. Paulo ele não está preocupado com o que ele foi sentenciado, com o que ele está passando. Não, Paulo está preocupado com a igreja. Eu quero que você entenda nessa noite que a preocupação de Paulo é com Timóteo, o jovem pastor. Paulo está preocupado com a igreja, mesmo estando preso. Paulo está preocupado com a igreja, sofrendo as aflições do Evangelho, mesmo estando padecendo de frio. Paulo está preocupado com a igreja, está preocupado com o seu jovem filho e amado Timóteo. Mesmo diante desse cenário, Paulo ali no capítulo 1 começa a lembrar Timóteo algumas coisas. Paulo ele desejava muito ver Timóteo, e é por isso que ele escreve essa carta ao seu filho na fé. Paulo ele lembra no capítulo 1 das lágrimas não fingidas, ou da fé não fingida, e das lágrimas do rosto do seu filho na fé, Timóteo. Ele lembra da fé não fingida que habitou na sua avó Loide e na sua mãe Eunice. E aqui nesse momento, quando eu parei e comecei a ler isso, eu comecei a imaginar algo, porque eu sou um tipo de cara que gosta de ler e começa a não viajar. Eu vou longe, eu fecho meus olhos, eu começo a tentar imaginar alguns cenários. E quando eu li isso aqui, quando Paulo relata, quando Paulo lembra Timóteo sobre uma fé não fingida que habitava o seu amado filho na fé, que habitou essa mesma fé na sua avó Loide e na sua mãe Eunice, eu pude entender e compreender algumas coisas. Primeiro, a atmosfera espiritual que Timóteo estava inserido. Olha o tipo de ambiente que Timóteo cresceu. Olha o tipo de ambiente que Timóteo viveu. E a partir dessa premissa eu quero te dizer uma coisa. O ambiente que você está inserido, o ambiente que você frequenta, ele pode não determinar, mas ele influencia. O ambiente que você frequenta, o ambiente que seus pés caminham, ele não pode determinar o fator, mas ele influencia na tua vida. Influenciou na vida de Timóteo. A mesma fé não fingida que habitava na sua avó e na sua mãe, agora habita em Timóteo. Paulo lembra ao seu filho na fé. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Eu não sei qual o contexto familiar que você vive. Eu não sei por onde você caminha. Eu não sei por onde os seus pés têm andado. Mas eu quero te dizer algo nessa noite direcionado pelo próprio Deus. O ambiente que você frequenta, o ambiente que você anda, o ambiente familiar que você está inserido, ele não determina, mas ele influencia. E talvez esse tipo de influência não é das melhores. Talvez esse tipo de influência não é aquela influência que você queria, mas comece por você a influenciar esse ambiente, a influenciar esse ambiente. Comece por você a influenciar esse ambiente. Comece por você, essa fé não fingida. Comece
capítulo 1, verso 6, por esse motivo, te lembro, Timóteo, desperta-te, o dom de Deus que já existe em ti. Eu não me pude pegar pensando outra coisa quando eu comecei a ler essa parte. Quantas pessoas têm o dom de Deus e já existe esse dom dentro delas e ainda não foi despertado? Quantas pessoas que contêm o dom de Deus dentro delas já está dentro de você, já faz morada dentro de você, mas ainda não foi despertado por algum motivo? Eu não sei que motivo é esse, mas talvez você saiba. Talvez é do seu conhecimento. E se não é do seu conhecimento, eu quero pregar para você aqui nessa noite, totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque foi o próprio Deus que falou comigo nessa madrugada, que existem algumas coisas para poder despertar esse dom que há dentro de nós. Eu quero te dizer que é logo no verso 7 que Paulo ele vai dizer: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Aí é no verso 8 que me chama a atenção: porque não te envergonhes, portanto não te envergonhes do testemunho do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro teu. Antes, participa das aflições do Evangelho. Isso daqui é lindo, isso daqui é maravilhoso. Há um aconselhamento do apóstolo Paulo, entrando como curioso para a vida de Timóteo. Que coisa estranha, que coisa no mínimo bizarra. Tantos aconselhamentos para Paulo dar, tantas coisas para Paulo entregar, tantas coisas para Paulo dizer. Talvez Paulo queria dizer tantas e tantas outras coisas, mas ele calculou um tempo. E talvez nessa soma final, percebeu que não daria tempo de escrever mais. Então ele se conteve a escrever as principais, ou aquilo que ele ao menos descreveu como principal, dicas para o seu filho na fé. E dentre essas, Paulo não pode deixar de falar para o seu filho na fé: participa das aflições do Evangelho, Timóteo. E que convite estranho, que convite bizarro, que aconselhamento estranho. Como assim não chama participa das aflições do Evangelho? O sinônimo de aflições significa inquietação, tribulação, aborrecimento, gastamento. E olha o que Paulo está dizendo agora nesse momento para Timóteo: Timóteo, sofre, participa das aflições do Evangelho. Peraí, irmão Germano, você está querendo me dizer nesse momento? Não, eu não, Paulo. Então peraí, irmão Germano, Paulo está querendo dizer nesse momento que o Evangelho, por muitas das vezes é inquietação, sim. Por muitas das vezes é tribulação, sim. Por muitas das vezes causa aborrecimento, sim. Por muitas das vezes nos desgasta, sim. Pergunta para os líderes, se vocês desgastam ou não desgastam. É só perguntar. Porque é isso que o Evangelho também é. Eu consigo perceber uma coisa que é muito nítida para mim. E eu acho que está começando a ser nítida para algumas pessoas. O intuito de Paulo, de modo algum, é mascarar o Evangelho para Timóteo. O intuito de Paulo, de modo algum, é passar uma maquiagem para o verdadeiro Evangelho para o seu filho na fé. Não, na verdade Paulo ele quer ofertar, ele quer mostrar, ele quer revelar para o seu filho na fé quais são as verdadeiras faces que o Evangelho também tem a nos oferecer. Porque tem muitas pessoas que gostam de maquiar o Evangelho. Talvez te contaram que seria só vitória, agora é só vitória. Não, ainda não chegou esse momento. Vai chegar. Um dia louvaremos e cantaremos, agora é só vitória. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, se não me falha a memória. E
Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. E lá não haverá mais noite. Um dia vai chegar, mas ainda não chegou. Eu quero te dizer que enquanto não chega esse dia, eu preciso te mostrar, por intermédio dessa carta linda e maravilhosa, quais são as verdadeiras faces do Evangelho de Cristo. E o tema que me foi dado, me foi confiado, é justamente esse: participa das aflições, Timóteo. Sofre as aflições, Timóteo. Paulo, ele quer mostrar a verdadeira face do Evangelho para o seu filho na fé. Paulo, ele, mediante a essa mostragem da verdadeira face ao Evangelho, Paulo, ele vai falar sobre alguns abandonos que ele passou. Paulo, ele vai dizer sobre algumas pessoas que o abandonaram. Como eu te disse, Paulo não quer maquiar nada para Timóteo. E Timóteo não está sabendo de nada. É por isso que Paulo precisa escrever e falar para Timóteo: Timóteo, se lembra de Fígelo, de Hermógenes? Me abandonaram. Paulo, Timóteo, todos da Ásia, na verdade, me abandonou. É só você ler no capítulo 1, verso 15. Todos da Ásia me abandonaram. Ninguém queria ter o seu nome atrelado ao apóstolo Paulo nesse momento. Porque atrelar o nome a alguém, quando ele está tendo sucesso, é muito bom para a imagem. Atrelar o meu nome quando alguém está em um momento diferente, um momento de visibilidade, um momento, sabe, de vitória, é muito fácil. Mas atrelar o meu nome ao nome de alguém que está padecendo, sofrendo, e talvez sendo acusado de forma injusta, aí é difícil. Aí eu não quero sofrer essa aflição, não. Eu não quero. Por mais que eu sei que o que está sendo imputado ao apóstolo Paulo é mentira, vai ser ruim para a minha imagem. Eu preciso preservá-la. E é muito mais fácil eu abandonar nesse momento. É mais fácil eu deixá-lo. Paulo, ele está falando para Timóteo: todos da Ásia, Timóteo, me abandonou. Eu fui abandonado. Paulo, ele vai falar no capítulo 4, verso 3, sobre os tempos terríveis que viriam. Ele vai falar que as pessoas não suportariam a sã doutrina, de forma que ajuntariam para ser doutores, mestres, para poder pregar palavras que massageiam o ego delas, causando comichões, ou seja, prazeres nos seus ouvidos. Eu conheço o tempo que algumas pessoas vivem. Eu conheço esse tempo, você conhece muito bem esse tempo. Existe um tempo que esses tipos de pessoas não têm suportado, assim como o apóstolo Paulo falou que aconteceria. E a Bíblia era mais atual do que o jornal de amanhã, isso você sabe muito bem. E esse tempo também é os tempos de hoje, porque você vê pessoas, você presencia pessoas a todo momento que não suportam o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. As aflições, essa é a verdadeira face do Evangelho. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho de abandono, é o Evangelho de renúncia. Não quero. Porque na minha Bíblia é escrito que Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E parece que, de certo modo, arrancaram todos os outros atributos de Deus. De uma coisa eu sei: o meu Deus é um Deus equilibrado. Desequilibrados somos nós que todas as vezes buscamos o equilíbrio no Senhor. E queremos esse equilíbrio da parte de Deus, porque o intuito é sermos cópia de Jesus. Mas ainda não alcançamos a perfeição. Todos os atributos de Deus estão nivelados. Deus não é mais amor do que fogo consumidor. Não é mais fogo consumidor do que a justiça. O que acontece é que Deus ele é longânimo, ele é tardio em se irar. Apocalipse, capítulo 2, verso 21, se não me falha a memória, salvo engano, vai dizer: deles
tempo para que se arrependesse. Então Deus é um Deus orgânico, é um Deus que dá tempo. O ser humano alcançar o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno. E o que é esse verdadeiro arrependimento? O que é o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno? Salomão já escreveu. Salomão escreveu que aquele que confessa o seu pecado e o abandona, alcança a misericórdia. Então está aqui o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, é o abandono do pecado. Nem todas as lágrimas revelam um arrependimento genuíno, mas todo arrependimento genuíno traz lágrimas aos nossos olhos. Eu quero que você entenda que Paulo ele não está mascarando de modo algum o evangelho para o seu filho na fé, de forma que ele falando sobre a face dos abandonos que ele sofreu, ele também vai dizer sobre um certo homem chamado Demas. No capítulo 4, verso 10, vai dizer: porque Demas me desamparou. Amando o presente século, foi para Tessalônica. Crente foi para Galácia, Tito foi para Damácia, e eu fiquei só. Só Lucas está comigo. A pergunta que eu fiquei me fazendo o tempo todo, e não cheguei a nenhum tipo de conclusão, é: o que tinha em Tessalônica? Porque Demas é citado por Paulo por 2 vezes em suas cartas que ele vai escrever. E o que tinha em Tessalônica? Porque Demas o abandonou. Colossenses capítulo 4, verso 14, Demas é citado. Filemão capítulo 23, capítulo 1, verso 23 ao 24, Demas é citado novamente. Imagina, aí eu fiquei pensando aqui, imagina quantos milagres Demas não presenciou. Eu me peguei pensando, imagina quantos discursos calorosos Demas não ouviu. Não estou falando do discurso do irmão Sherman, não, eu estou falando do discurso do apóstolo Paulo. Eu estou falando de Paulo, que escreveu a maioria do Novo Testamento. Eu estou falando de um homem que padeceu, sofreu as verdadeiras aflições do Evangelho. É desse homem que Demas ouviu a mensagem do Evangelho. É desse homem que Demas, assim como vocês, sentou e começou a ouvir Paulo pregar, começou a ver milagre, presenciou. Foi desse homem. Por que, Deus? O tempo passa. A conclusão que eu cheguei quando eu fiquei me perguntando isso em casa é que o tempo passa. E quando o tempo passa, vem as lutas. Você quer ver uma coisa? Quando você aceitou a Cristo, quando você aceitou a Cristo, era totalmente diferente do que é hoje. Você queria estar nos cultos todos os dias. Tivesse monte, você estava dentro. Tivesse tempo de oração, você estava dentro também. O que você pudesse fazer, você faria. Porque você queria estar no meio. Você não queria sair. Você queria ficar. Só que o tempo passa. E como eu falei, as verdadeiras faces que o Evangelho, por muitas das vezes, nos oferece é o gastamento. E talvez nesse momento eu não te conheço, não sei da tua história de vida, mas talvez nesse momento o que encontra ele é a pessoa com o último fôlego para tentar ver alguma coisa ainda acontecer. Talvez você que está aí sentado veio a um culto como esse, talvez pensando: eu preciso de algo, eu preciso dar o meu último suspiro, e nesse último suspiro eu preciso ver algo, Senhor, eu preciso enxergar algo, meu Deus, porque você foi testado ao longo desses anos, você sofreu desgaste ao longo desse tempo. Mas eu quero te dizer, dentro dessa palavra, que o Senhor está aqui nessa noite para poder te renovar. Eu quero te dizer dessa palavra: não é palavra para poder fazer você dar glória, não é palavra para poder, se você quiser engolir essa palavra em silêncio, glória a Deus. O importante é você se alimentar dessa palavra, o importante é ela penetrar no teu coração. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, que renova as forças, está nessa casa e está pronto para renovar a tua força novamente, e dentro desse último suspiro da sua alma, renovar as suas energias. Aleluia, glória a Deus. Então seja
que olha para a sua volta e o mundo chama mais atenção. Irmão Chema, por fim você chegou a alguma conclusão? Não. Eu não sei o que tinha que ter salvado. Só que com certeza, pelo tempo primitivo que era, hoje o mundo tem muito mais coisas para chamar a atenção do que naquela época. Cuidado. Cuidado. Não seja como Deus, que na hora de participar das aflições do Evangelho, junto com o apóstolo Paulo, ele foge, ele corre. O mundo chama a atenção dele. É por isso que Paulo não quer maquiar o Evangelho para Timóteo, e por mais uma vez, no capítulo 2, no verso 3, Paulo vai fazer um novo convite para Timóteo: sofre comigo as aflições. E é interessante aqui, porque diferente da primeira, que Paulo fala, participa das aflições do Evangelho, já nessa parte aqui, Paulo está convidando Timóteo a sofrer com ele. Você não precisa sofrer sozinho, querido. O seu problema, o meu problema, o nosso problema, é que às vezes nós queremos suportar sozinho, e achar que somos autossuficientes. Não, deixa aqui porque hoje eu vou suportar. Não, veio mais essa aqui, eu vou matar no peito, eu vou suportar novamente. E nesse suportar. E por você não ter compartilhado com ninguém, não ter pedido ajuda a ninguém, o desgaste foi maior do que deveria ser. E talvez você se encontre quase como que Demas, pronto para abandonar, pronto para poder fugir. No ápice, irmão, já no ápice. Porque são nesses momentos de aflições que por muitas das vezes nós conseguimos enxergar o secreto do Pai. Porque foi nos meus momentos de aflições, foi nos meus momentos de choro, foi nos meus momentos de angústia, que eu pude ver o quão vivo Cristo está, o quão fiel e zeloso Deus é para com a tua palavra. Geralmente são nesses momentos que por muitas das vezes Cristo vai se revelar a você como nunca outrora se revelou. Só que nesse momento do ápice, você corre, você foge. Não está na hora de fugir, está na hora de permanecer. Não está na hora de correr. Eu quero te dizer nessa noite que está na hora de padecer pelo Evangelho. Está na hora de sofrer as aflições que o Evangelho tem a te ofertar também. E é por isso que Paulo vai dizer: sofre comigo, Timóteo. Sofre as aflições do Evangelho comigo, Timóteo. Eu não sei o que você está ouvindo aí fora. Inclusive, Paulo vai alertar Timóteo: cuidado, porque alguns estão se opondo ao Evangelho que nós pregamos. Tem um tal aí de Alexandre, um Adoelho, que está se opondo ao Evangelho que nós pregamos. Esse se opôs fortemente contra mim. Alguns estudiosos vão dizer que Alexandre era um homem influente no Sinédrio, era um homem influente naquela época, e talvez era esse mesmo que era para sair em defesa do apóstolo Paulo. Escute bem, redobre a tua atenção nesse momento. Eu estou falando de um homem que possivelmente era para defender o apóstolo Paulo, sair em defesa dele. Só que quando chegou no momento, quando chegou na hora H, não é assim que nós falamos? Quando chegou na hora H, esse começou a se opor contra o apóstolo Paulo. E a pergunta que não quer calar nessa noite e começa a ecoar em nosso coração, em nossa mente é: você está pronto para isso? Você está pronto para poder sofrer a oposição de alguém que você tanto tinha autoestima? Você está pronto para poder sofrer as aflições do Evangelho? Você está pronto e você quer sofrer essas aflições do Evangelho? Se a resposta ainda for não, deveria ser sim. Porque o Evangelho, por toda a magnitude que ele nos traz, toda a promessa que está junto ao Pai, ele vem carregado também de sofrimento, de dor, de aflição. Se o próprio Jesus sofreu na cruz do Calvário, por mim e por você, por que seria diferente com Paulo? Por que seria diferente comigo? Por que seria diferente com você? Se o próprio Jesus, naquele momento, teve que clamar e
alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Se o próprio mestre teve que sofrer, por que seria diferente comigo? Por que seria diferente com você? Esse é o Evangelho, essa é a verdadeira face do Evangelho. Eu não vim aqui para mascarar o Evangelho para você. Talvez não é o tipo de palavra que começa a gerar um movimento, pula. Eu já passei nessa fase, passei nessa época. Muito mais me preocupo em sairmos daqui com essa palavra gravada em nosso coração, de forma que ela gere praticidade em nossas vidas lá fora, de forma que ela gere praticidade no seu trabalho, na segunda-feira, de forma que ela gere praticidade na sua faculdade, na sua escola, no ambiente que você frequenta. Mas me preocupo com isso. O movimento é maravilhoso, eu gosto, não me entenda mal. Se de repente alguém, daqui a pouco vamos ouvir vários louvores e começar a técnica do louvor, sabe que chama a igreja mesmo, eu vou pular com vocês, eu vou adorar a Cristo com vocês, eu amo. Só que eu sei que a palavra do Senhor, gravada em nosso coração, penetrada em nosso coração, ela produz uma mudança em um homem, em uma mulher, de forma que essa mudança faz com que esse homem com essa mulher jamais seja o mesmo, jamais seja o mesmo. E esse para mim é o maior milagre. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Olha o convite inusitado que Paulo está escrevendo para Timóteo, está revelando a Timóteo: sofre comigo, Timóteo. É bem verdade que ainda no capítulo 2, no verso 2, aliás, no verso 24, no final do verso, Paulo vai dizer assim, apto para ensinar e sofredor. Olha por quantas das vezes Paulo utiliza essa palavra. Sofre as aflições do Evangelho, Timóteo. Aí no capítulo 2, Paulo fala: sofre comigo as aflições, Timóteo. Ainda no capítulo 2, no verso 24, Paulo vai dizer: porque o servo do Senhor, ele é sofredor. Irmão, chama, que negócio é esse? O que você está dizendo? É justamente isso. Todos aqueles que quiserem viver de forma piedosa o Evangelho de Cristo padecerão também o Evangelho de Cristo. Todos aqueles que escolherem e quiserem viver o Evangelho de Cristo de forma piedosa sofrerão o padecimento, sofrerão as aflições do Evangelho de Cristo. Sofre comigo, Timóteo. Sofre comigo, Timóteo. Paulo não mascara para Timóteo em momento algum a verdadeira face do Evangelho. Só que eu quero que você entenda que, mediante a toda essa verdadeira face que Paulo apresenta a Timóteo, as aflições que o Evangelho causa, sobre a vida de quem quer viver de forma piedosa, Paulo, sobretudo, está alegre. Eu não sei se ficou muito claro para você, mas quando eu li ficou muito claro para mim. Paulo, em momento algum, está triste. Paulo está alegre. Você quer ver que Paulo está alegre? Porque para Paulo, a morte aqui não tem cheiro de tristeza, mas tem cheiro de vida. Para Paulo aqui, a morte não é um cenário ruim, mas é um cenário alegre. Eu quero que você entenda uma coisa aqui. É que no capítulo 4, no verso 6, Paulo vai dizer: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Paulo, ele vai usar de uma figura de linguagem aqui no Velho Testamento. Que no Velho Testamento, depois que o sacrifício era oferecido, depois que matavam ali um animal, era feito todo o culto daquela época. O final daquele sacrifício era denunciado, de forma que lavavam o altar com certo tipo de óleo ou vinho. E aquele cheiro do óleo de vinho, do vinho que subia ao ar, denunciava que estava chegando ao fim. Primeiro ponto que Paulo já dá, o primeiro sinal que Paulo dá a Timóteo: Timóteo, chegou o fim, o momento está chegando o fim, por isso apressa-te, Timóteo. Aí é no verso 7 que Paulo vai dizer, e ele revela aqui no verso 7, não sei se fica claro para os irmãos, mas para mim o verso 7 é anunciado o passado e o presente de Paulo, porque no verso 7 ele fala assim: eu combati bom combate, passado. Paulo sabe o combate que ele combateu, Paulo sabe as lutas
as batalhas que ele enfrentou. E é muito linda essa expressão que ele fala, que ele usa, né, faz uso dessa linguagem, combati o bom combate. Ele poderia só falar combati o combate, mas ele, sabe, se preocupa em falar combati o bom combate, porque ele entendeu que tudo aquilo que ele havia passado e sofrido e padecido em sua carne foi por amor ao Evangelho, tudo isso foi bom para ele, e vai ser imputado a ele como uma espécie de recompensa, como uma espécie de galardão. Combati o bom combate, acabei a carreira presente e guardei a fé. Se coloque de pé comigo, por gentileza. E é no verso 8. É no verso 8 que Paulo vai dizer uma das coisas mais lindas. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, ele é justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a tua vida. Por gentileza, dê a mão, meu irmão. Eu não sou de fazer isso. Não me lembro a última vez que eu fiz isso. Mas dê a mão, meu irmão, aí, por gentileza. Feche os teus olhos, por gentileza. Eu quero nesse momento, com a liberdade, para poder finalizar, eu quero nesse momento que você possa sofrer um pouco o Evangelho, padecer um pouco esse Evangelho que Cristo também tem a nos ofertar, a nos oferecer. Porque tudo bem, nos é guardada uma coroa de justiça, tudo bem. A salvação já nos é esperada por todos aqueles que querem viver o Evangelho de forma piedosa, mas por todos aqueles que querem viver o Evangelho de forma piedosa, padecerão por ele, sofrerão por ele. Feche os olhos, por gentileza. Eu quero te dizer nesse momento que a dor do teu próximo tem que doer em você, porque isso também é padecer as dores do Evangelho. Eu não quero que você ganhe um título como Demas, um título de fujão, aquele que na hora H correu, fugiu. Eu não quero que você, como tantos outros da Ásia, ganhe um título daqueles que abandonaram o apóstolo. Mas eu quero te informar que sofrer as aflições do Evangelho, padecer o Evangelho, é também sentir o que o teu irmão está sentindo, é chorar quando ele está precisando chorar, é padecer no momento que ele está padecendo. Eu quero te informar nesse momento que talvez sofrer as aflições do Evangelho vai ser doloroso, mas é preciso, vai doer, talvez vai fazer o teu coração sangrar, talvez a tua mente vai ficar a princípio um pouco bagunçada, mas é normal, até que você entenda que sofrer as aflições do Evangelho é necessário, até que você entenda que padecer por amor ao Evangelho, padecer por amor de Cristo é necessário também durante a caminhada. Mesmo diante a face dos abandonos que Paulo sofreu, mesmo diante as deserções durante a caminhada que Paulo sofreu, mesmo diante ao abandono no dia do teu julgamento, Paulo ele vai fazer uma declaração também, no verso 17 do capítulo 4, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. Espírito Santo de Deus, talvez você pensa que ninguém está te assistindo, talvez você pense que ninguém está vendo o quanto você está sofrendo lá naquele ambiente. Feche os teus olhos nesse momento, eu vou te fazer um pedido, começa a orar por quem está ao teu lado, por favor, tenta ao menos sofrer um pouco com essa pessoa, porque essa pessoa talvez está aqui nessa noite, essa pessoa que está ao teu lado veio talvez carregada pelas mãos do próprio Deus, talvez sozinha ela não teria força, talvez querer mesmo ela nem queria, mas ela falou, eu vou lá para ver o que dá, eu vou lá para ver o que vira, talvez nem que eu vá para dar o meu último suspiro, eu vou lá. Talvez você está ao lado de uma pessoa como essa, sofre um pouco com ela. Eu estou pregando para Timóteo aqui nesse momento, eu estou pregando para uma geração, eu quero acreditar, meu coração assim quer crer que eu estou pregando para uma geração de Timóteo nesse momento, que padecerão pelo Evangelho de Cristo, que sofrerão pelo Evangelho de Cristo.
que mesmo quando eu não me tiver e o mundo não tiver nada a me oferecer em quesito de fama, glória, honra, eu vou me atrelar, eu vou atrelar o meu nome, aquela pessoa que se doa para o Evangelho, que padece o Evangelho, porque eu quero padecer com ela, eu quero sofrer com Cristo, eu quero padecer com Cristo. Ore, por favor, ore por essa pessoa. Talvez você já conhece, mas talvez nem o íntimo do coração dela te foi revelado. Talvez você está do lado de uma grande amiga, de um grande amigo, mas talvez ela não te contou aquilo que passa no íntimo da alma dela. E até hoje ela vem sofrendo sozinho, achando que não tem ninguém para poder compartilhar. Mas eu quero te dizer nesse momento, ela encontrou alguém. Oh, Espírito Santo de Deus, ela encontrou um Timóteo. Ele encontrou um Timóteo. Eu quero profetizar que ao teu lado está um Timóteo que padecerá as aflições do Evangelho com você. Eu quero te dizer que nesse momento você encontrou. Eu quero acreditar, eu quero crer que nesse momento você achou. E nesse momento ele está orando por você, ela está orando por ela está orando por ele. E nesse momento, em um ajuntamento como esse, em um momento de adoração como esse, em uma atmosfera como essa, é o momento que você vai começar a padecer. Sofre com ele, Timóteo. Sofre com ela, Timóteo. Aos teus pés é onde eu quero estar. Sofre as aflições, Timóteo. Em meio à tua santidade. Aqui eu quero ficar. Sofre, Timóteo. Você pode ser. Eu não vim atrás de bênção. Você pode sofrer as aflições. Eu não vim. Jesus não deve nada para mim. Não mais do que tu podes fazer. Eu só quero Sofre pouco, Timóteo. nem vou ter tua presença. Sofre, padece pouco. Aos teus pés é onde eu quero estar. Padece as aflições, Timóteo. E em meio à tua santidade, Padece comigo, Timóteo. aqui quero ficar. Eu não vim atrás de bênçãos, não vim atrás de bênçãos. Eu sei que você está gastado, Timóteo. Jesus não deve Timóteo, eu sei que as traições virão, as deserções virão, mas só mais o que tu pode fazer. Só quero a ti. o Senhor cura o Evangelho. Eu lamento, Mas sofre, Timóteo. ei, que O Senhor cura a tua palavra. o cantar de coração leva-me ao eu abro meu coração a ti. Suporte as aflições, Timóteo. Eu lamento viver só pra ter. Eu lamento não ver que Deus te ama.
Pode tomar o teu assento, glorificando a Deus. Que maravilha.